Com a queda do Império Romano do Ocidente, nós temos a instalação do feudalismo no mundo ocidental, né? O início da Idade Média, a bem dizer. Mas no lado oriental, houve o surgimento do Império Bizantino. E foi nesse Império Bizantino que nós tivemos um grande desenvolvimento da astrologia. A astrologia foi preservada, né? É como se a astrologia, na verdade, ela foi expulsa do mundo ocidental. Inclusive, ela foi expulsa pela igreja, tá? Pela igreja católica nascente, tá? A igreja católica inicialmente era contra a astrologia, tá, gente? Isso muda depois lá no século XII, tá? Isso vai mudar lá pelo século XII, mas a princípio a igreja católica foi contra a astrologia e ela expulsou a astrologia do mundo ocidental, tá? E assim, a queda do Império Romano Ocidental só fortaleceu isso que eu tô falando, só reforçou, né, isso que eu tô falando. Mas nós tivemos o Império Romano Oriental, tá? Que na verdade foi caracterizado pelo Império Bizantino. E o conhecimento astrológico foi dominado pelos árabes. Então nós tivemos uma outra escola importante de astrologia, que foi a segunda grande escola importante de astrologia. A primeira é a helenística grega, tá? Que inclusive absorveu os conhecimentos das astrologias mesopotâmicas, egípcias e por aí vai. Mas agora eu estou falando de astrologia tradicional ocidental, tá? Então quando a gente fala de astrologia tradicional ocidental, ela se inicia com os gregos, tá? Ainda que existam outras escolas anteriores, de outros povos, mas os gregos sintetizaram, tá, os saberes de outros povos, mesopotâmicos, egípcios, chineses, que eu já falei. No século VIII, quando a escola grega se encerra, inicia-se a escola árabe, tá? E a escola de astrologia árabe vai do século VIII até o século XI, ela dura 3 séculos. A astrologia árabe produziu astrólogos importantes, existem autores importantes, nomes importantes dentro da astrologia árabe. A escola árabe trouxe muitas contribuições para a astrologia, houve muita evolução, muito desenvolvimento na matemática que envolve a astrologia dos árabes, tá? Os árabes contribuíram muito com a matemática, com o desenvolvimento da geometria dentro da astrologia. E entre o século XI e século XII, o conhecimento dos árabes começa a ser resgatado pelos medievais do mundo ocidental. É interessante que, quando isso acontece, o mundo ocidental resgata na filosofia as obras de Aristóteles, porque os árabes, inclusive, eles também preservaram obras filosóficas da Grécia Antiga, tá? Quando o mundo romano faliu, quando o mundo romano entrou em queda, houve o risco de se perder, inclusive, obras importantes de filosofia, tá? De filosofia grega. Os árabes preservaram tanto o conhecimento astrológico grego quanto o conhecimento filosófico. Então, lá pelo século XI e século XII, o mundo ocidental começou a resgatar esse conhecimento por parte dos árabes, tá? Isso tem a ver com o movimento das cruzadas, com todo um conflito que teve entre os árabes e os cristãos, tá? Só que desse conflito houve também uma amálgama das duas culturas, tá? Houve uma alquimia entre as duas culturas, a cultura cristã ocidental e a cultura dos árabes, a cultura islâmica dos árabes, né? Então houve essa síntese, essa união. E o mundo ocidental acabou ganhando muito com isso, porque os árabes tinham evoluído muito o conhecimento da época e o mundo ocidental conseguiu resgatar boa parte do que foi preservado da filosofia ocidental e também da astrologia grega antiga, tanto da filosofia grega quanto da astrologia grega. Isso significou um resgate das obras de Aristóteles. O que a gente sabe hoje sobre Aristóteles foi preservado pelos árabes e resgatado pelos medievais do mundo ocidental.
E também, nesse mundo ocidental medieval do século XI e século XII, foram resgatadas todo o repertório teórico da astrologia grega helenística, somada com as contribuições da astrologia árabe. Então, quando a astrologia foi resgatada no século XI, século XII, pelos medievais, eles resgataram uma astrologia bastante avançada, né? E aí nós vamos ter então a terceira grande escola importante do mundo ocidental, que é a escola latino-medieval. E aí os medievais do mundo ocidental também deram a sua contribuição para essa escola de astrologia, tá? Cada escola de astrologia vai ter a sua característica, vai ter o seu espírito de época e vai ter as suas contribuições próprias, inclusive contribuições técnicas que são específicas de cada época. E vai ter o vídeo onde eu vou explicar as características de cada escola astrológica, tá? Vai ser um vídeo para cada escola astrológica, tá? Explicando as características, tanto técnicas, quanto a forma de pensar do espírito de cada época. Os gregos tinham uma forma de pensar que era diferente dos árabes. E os árabes tinham uma forma de pensar que era diferente dos medievais ocidentais. Tá? Então tudo isso eu vou comentar ao longo de um próximo vídeo, quando eu estiver caracterizando cada uma das escolas teóricas de astrologia. Vai ser um vídeo para cada escola teórica de astrologia, que aí eu vou detalhar bem. A escola latino-medieval, ela durou do século XI, na verdade finalzinho do século XI, passando para o século XII, até o século XV. Eu tenho já que adiantar que uma das características importantes da escola latino-medieval de astrologia é que por volta do século XII começaram a surgir as primeiras universidades no mundo ocidental, tá? Isso lá na Europa, tá? Na Europa ocidental. A Europa aí nesse caso foi o berço do mundo ocidental civilizado. E as primeiras universidades começaram a surgir no século XII. E a astrologia fez parte da programação acadêmica da época. Tá? A astrologia fez parte do universo acadêmico. E um dos motivos disso acontecer é que, vamos lembrar que a astrologia e a astronomia, elas eram coligadas, tá? Na verdade, desde lá lembram da primeira época quando eu falei da proto-astrologia, tá? E também da pré-astrologia na Mesopotâmia? Então, assim, a astrologia desde o princípio, ela surge também como astronomia. A astrologia e a astronomia era tudo uma coisa só. Para os gregos antigos também, a astrologia e a astronomia eram uma coisa só. Durante o período helenístico, a astrologia, no auge, né, da astrologia helenística, a astrologia teve o status de ciência, era considerada como ciência, mas o conceito de ciência deles, lá dos gregos, dos helenísticos, é diferente do nosso conceito contemporâneo de ciência, ok? É diferente. E também, durante o período latino-medieval do século XI até o século XV, a astrologia também teve status de ciência dentro do meio universitário, dentro do meio acadêmico. Mas também nessa época, que é o período medieval, o conceito de ciência dessa época também é diferente do nosso conceito de ciência atual, contemporâneo. Em vídeos futuros eu vou esclarecer, explicar essas diferenças. O século XV marca o fim do período medieval, tá? Na história. E também vai marcar o fim da astrologia medieval. Alguns autores consideram esse período que eu chamei de latino-medieval, do século XI até o século XV, como sendo a astrologia medieval. Ponto final. Isso seria a astrologia medieval. Tem outros autores que consideram que a astrologia medieval pega toda a escola da astrologia árabe, desde o século VIII
até o século XV. Então, tanto a escola da astrologia árabe como a escola latino-medieval, toda ela, as duas escolas juntas, a árabe e a latino-medieval, as duas juntas constituiriam a astrologia medieval segundo alguns autores, tá? Não está errado, tá? Porque na verdade essa fase da astrologia árabe, ela corresponde ao período medieval no mundo ocidental também, tá? Não está errado. Mas eu prefiro seguir a linha dos autores que separam, tá, a astrologia árabe de um lado e a astrologia latino-medieval de outro, porque são duas escolas que têm características próprias, tá? Tem técnicas próprias, tem evoluções próprias. Então é mais interessante considerar essas escolas de maneira separada, embora de um ponto de vista histórico elas se refiram realmente ao período medieval. Com o fim do período medieval no século XV, nós temos no século XVI o momento histórico chamado Renascimento. Quero deixar bem claro, tá, gente, que assim, a história ela não se desenvolve de uma maneira tão estanque, assim, tão delimitada, tá? Então, século XV acabou o feudalismo, século XVI começou o Renascimento. Tem muitos historiadores, muitos autores que consideram que o Renascimento já começa no século XIV, tá? E que o feudalismo não acaba realmente no século XV. Ele vai terminar, ele ainda vai se estender até o século XVIII. Ele só vai terminar realmente com o Iluminismo, com a Revolução Francesa, por exemplo. Tem gente que entende que o feudalismo se estende até a Revolução Francesa. Tem autores que acham isso. Mas há um certo consenso em se considerar o século XV como um marco importante do fim do feudalismo e o século XVI como... Assim, o Renascimento ele começa realmente na passagem do século XIV para o século XV e no século XVI você tem o auge do Renascimento, tá? Do período renascentista. Então, no auge do Renascimento, no século XVI, você tem mais uma escola importante de astrologia tradicional ocidental, que é chamada de astrologia clássica. Alguns autores chamam de astrologia clássica renascentista, tá? E essa escola, então, duraria do século XVI até a segunda metade do século XVIII. Lembrando que o século XVI marcou a fase do Renascimento, do período histórico chamado de Renascimento. E o século XVII e o século XVIII marcou o período histórico chamado de Iluminismo, que é a idade da razão, né? A idade das luzes e da razão. E o Iluminismo é o momento em que se inicia o nosso modelo, tá? O nosso modelo de ciência moderna, o nosso modelo de ciência contemporânea. A definição de ciência que nós usamos hoje, ela nasceu no Iluminismo, um movimento do século XVII e do século XVIII. E essa escola da astrologia clássica, então, ela dura do século XVI até a segunda metade do século XVIII, pegando o auge do Renascimento e também o período do Iluminismo.